vamos então para grau superlativo. Um ser ou uma qualidade. Um ser ou uma qualidade. O superlativo pode ser relativo ou absoluto. Professor, o que é relativo? É alguém em relação aos demais ou alguma coisa em relação aos demais. Superlativo, relativo, característica desse grau: usar um artigo antes de mais, maior, menor, melhor, pior ou menos. Paulo é o melhor aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Paulo é o pior aluno da sala. Observem bem, é Paulo em relação aos demais. Paulo é o pior aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Podemos dizer que na forma sintética, Paulo é o pior aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Paulo é o maior aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Paulo é o menor aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Paulo é o mais importante aluno da sala. Superlativo, relativo de superioridade. Paulo é o menos importante aluno da sala. Superlativo, relativo de inferioridade. Então, qual é a característica? O artigo antes de mais, maior, menor, melhor e pior, superlativo, relativo de superioridade. O artigo antes de menos, superlativo, relativo de inferioridade. E o superlativo ainda pode ser absoluto. O absoluto pode ser: o que é absoluto, professor? Um ser ou uma qualidade. Único, não mais em relação aos demais. Absoluto pode ser o sintético e pode ser o absoluto analítico. Absoluto sintético: Paulo é muito inteligente. Que grau é esse, professor? Paulo é muito inteligente. Inteligente está em que grau? Grau superlativo, absoluto, analítico. Muito inteligente. Correção aí: muito inteligente. Eu tenho o advérbio muito e o adjetivo inteligente. Então, corrigindo o que disse anteriormente, quando eu tenho um advérbio mais um adjetivo, ou então um prefixo mais um adjetivo, ou então expressões populares, grau superlativo absoluto analítico. Paulo é muito inteligente. Superlativo absoluto analítico. Como foi formado? Foi formado através de um advérbio mais um adjetivo. Paulo é hiperinteligente. Superlativo absoluto analítico. Como foi formado? Por meio de um prefixo mais um adjetivo. Paulo é magro como o espeto. Cuidado para não confundir isso com comparativo de igualdade. Paulo é magro como o espeto. Observem que aí não há as palavras mais, maior, menor, melhor, pior, menos, nem tão. Paulo é magro como o espeto. Foi usada uma expressão popular para o integral superlativo absoluto analítico. Paulo é gordo como uma baleia. Paulo é lindo de morrer. Paulo é feio que dói. Paulo é podre de rico. Paulo é chato pra cacete. São expressões populares que foram usadas para a obtenção de grau superlativo absoluto analítico. Agora vamos para o superlativo absoluto sintético. Paulo é muito inteligente. Superlativo absoluto analítico. Eu quero sintético. Paulo é inteligentíssimo. Aí é o adjetivo mais o sufixo. Paulo é chato pra cacete. Superlativo absoluto analítico. Quero sintético. Paulo é chatíssimo. Paulo é feio que dói. Quer aí o superlativo absoluto. O sintético:
Paulo é feíssimo. Então é muito fácil. Recapitulando o grau, são dois: comparativo e superlativo. Comparativo de inferioridade, menos; de igualdade, tão; de superioridade, mais, maior, menor, melhor e pior. Superlativo, relativo: o mais, o menos, o menor, o pior, o menor e o maior. Superlativo absoluto, analítico: advérbio mais adjetivo, prefixo mais adjetivo ou expressões populares. E o superlativo absoluto sintético, o adjetivo mais sufixo. Então, encerramos aí o estudo dos adjetivos. Queridos, vamos conhecer agora mais uma classe gramatical: numeral. Categoria gramatical usada para indicar quantidade, chamado de cardinal; posição, chamado de ordinal; aumento, chamado de multiplicativo; diminuição, chamado de fracionário. Cardinal, quantidade: 0, 1, 2, 3, ambos. Ambos é conhecido como numeral dual. Cuidado com as provas. Ambos, conhecido como numeral dual. Ordinal indica a posição: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 20, vigésimo, 30, trigésimo, 40, quadragésimo, 50, quinquagésimo, 60, sexagésimo, 70, septuagésimo, 80, octogésimo. Octó, lá na prova vai aparecer octagésimo, não é octogésimo. 90, nonagésimo, 100, centésimo, 200, duzentésimo, 300, trecentésimo ou tricentésimo, 400, quadringentésimo, quadrim, lá na prova vai aparecer quadringentésimo, 500, quingentésimo, 600, seiscentésimo, 700, septingentésimo, 800, octingentésimo, 900, nongentésimo ou noningentésimo, 1000, milésimo, 2000, 2 milésimos ou segundo milésimo, 5000, 5 milésimos ou quinto milésimo, 899.899 milésimos ou octingentésimo, nonagésimo, nono milésimo. Tranquilidade até aí? Agora os numerais multiplicativos: 2 vezes, dobro; duplo, duque; 3 vezes, triplo, tríplice, terno; 4 vezes, quádruplo, quadra; 5 vezes, quíntuplo, quina; 6 vezes, sextuplo, cena; 7 vezes, séptuplo; 8 vezes, óctuplo; 9 vezes, nônuplo; 10 vezes, décuplo; 100 vezes, cêntuplo. Agora os fracionários, que é a diminuição: meio, não é um meio, é meio, meio; 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 1/25. Professor, e o emprego dos numerais? Eu já ouvi dizer, professor, que a palavra 1000 não aceita um à frente. É verdade? É verdade, não aceita um. Então se eu for preencher o cheque corretamente, é R$1.000. Os bancos recomendam a colocação de um à frente, inclusive com H, por questão de segurança, porque senão alguém pode chegar lá e colocar antes R$2.000, R$10.000, aí colocando um com H, fecha. Mas isso é apenas por questão de segurança, isso não é permitido em uma prova. Em uma prova é R$1.000. Professor, e o emprego dos numerais na indicação de reis, papa, reis,
papas, séculos, anos, até 10 é original, de 11 em diante é cardinal. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, Dom Pedro IV, Dom Pedro V, Dom Pedro VI, Dom Pedro VII, Dom Pedro VIII, Dom Pedro IX, Dom Pedro X, Dom Pedro XI. Papa João Paulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Papa João Paulo XI. Século I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, século XI, antes de Cristo. E as partes de uma obra, professor? As partes de uma obra, se a obra não for legal, até 10 é original, de 11 em diante, cardinal. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, capítulo 10, capítulo 11. Mas se for uma obra legal, ou seja, uma lei, Constituição Federal, Lei 8.112, os regulamentos das Forças Armadas, até 9 original, de 10 em diante cardinal. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º da Constituição. Artigo 10 da Constituição. Então, em textos legais, até 9 é cardinal, até 9 é original e de 10 em diante cardinal. Mais uma vez, artigo 9 da Constituição, artigo 10 da Constituição. Mas se for de um trabalho meu, é artigo 9 e artigo 10. Tranquilidade aí? Numeral. Professor, e a palavra meio, que é tão cobrada em prova, o que esta palavra pode ser? Meio pode ser um substantivo quando se equivaler a recurso. O meio utilizado para a votação foi o manual, o recurso utilizado. Meio pode ser um adjetivo quando for igual a inacabado. Ele sempre usa de meios termos, de termos inacabados. Temos aí um adjetivo. Meio pode ser um numeral quando se equivaler a metade. Ele acordou meio-dia e meia, metade do dia, metade da hora. Meio pode ser um advérbio, se aparecer modificando um adjetivo, advérbio de intensidade. Ela acordou meio nervosa. Cuidado, porque a banca vai afirmar que meio aí é um advérbio de modo, não é. Meio aí é um advérbio de intensidade. Professor, e a palavra uma, uns e umas? Pode ser o quê? Pode ser um artigo definido se acompanhar substantivo. Comprei um carro lindo. Pode ser um pronome indefinido se substituir um substantivo. Saiu da sala e o outro permaneceu nela. Agora pode ser numeral. Se houver no contexto um outro numeral ou uma palavra que denote exclusão, ou seja, fui à sorveteria e tomei um único sorvete. Aí é numeral. Tomei um sorvete e não dois. É numeral também. Olha o outro numeral 2 aí, ó. Então, tranquilidade. O que pode ser? Pode ser artigo indefinido, pode ser pronome indefinido e pode ser numeral. Perfeito isso? Ok. Então essa parte numeral finalizada. Agora vamos conhecer uma outra classe gramatical chamada de advérbio. Extremamente importante, muito cobrado em prova. Advérbio, professor, como faço para não confundi-lo com outras classes gramaticais? O advérbio modifica um verbo, modifica um adjetivo ou outro advérbio. Observe bem. Acordei
Cedo. Cedo é um advérbio de tempo que está modificando o verbo acordar. Uma coisa é acordei, outra coisa é acordei cedo. Agora, observem, acordei muito cedo. Muito é um advérbio de intensidade que está modificando o advérbio cedo, que está modificando o verbo. Agora, ela chegou muito animada. Muito está modificando o adjetivo animada. Então, quais são, professor, qual é mesmo o papel de um advérbio? Modificar verbo, modificar adjetivo ou modificar um outro advérbio. Esse é o papel do advérbio. Professor, o advérbio pode ser usado para expressar opinião? Pode. E aí será chamado de modalizador. Modalizador. Aquela casa custou muito caro. Caro aí é um advérbio de preço, de valor. As palavras caro e barato serão advérbio se forem empregadas com os verbos custar e pagar, e serão adjetivos em todas as outras situações. Aquela casa custou caro, aquela casa custou barato, advérbio. Aquela casa é cara, adjetivo. Aquela casa é barata, adjetivo. E aí, quando um advérbio é usado para expressar uma opinião, aquela casa custou caro, na minha opinião, ela foi cara, mas na sua opinião pode ser que não seja, aí esse advérbio é chamado de modalizador. Modalizador. Professor, e grau de advérbio é a mesma coisa de adjetivo? Sim, a mesma coisa. São 2 graus também, comparativo e superlativo. Só temos que tomar cuidado. Por quê? Para saber se a palavra em questão é um adjetivo ou é um advérbio. Comparativo de inferioridade, igualdade e superioridade. Quer ver? Paulo acordou mais cedo que João. Cedo é um advérbio. Comparativo de superioridade. Paulo acordou tão cedo quanto João. Comparativo de igualdade. Paulo acordou menos cedo que João. Comparativo de inferioridade. Há grau superlativo para os advérbios também, professor? Claro, claro. Superlativo relativo de inferioridade ou superioridade. Este instrumento é o menos barato. Bem, aí é o seguinte, nós temos que observar mais uma vez se é adjetivo ou se é advérbio. Acordei o menos cedo possível. Opa, cedo aí é um advérbio, então, superlativo relativo de inferioridade. Acordei o mais cedo possível. O mais cedo, superlativo relativo de superioridade. Agora, acordei muito cedo, superlativo absoluto analítico. Professor, e acordei cedíssimo, superlativo absoluto sintético. O esquema é o mesmo que foi usado para os adjetivos. Muita tranquilidade aí quanto ao emprego dos advérbios. Agora, mais uma vez, quero ressaltar que na coordenação dos advérbios eu posso usar mente para todos ou mente só para o último. Se eu usar mente para todos, vai ficar assim: o aluno saiu tranquilamente e educadamente. Agora, se eu usar mente só para o último, o anterior ou anteriores tem que ficar no singular e no feminino. O aluno saiu tranquila e educadamente. Muito importante isso. Coordenação de advérbios. E mais importante do que isso, em língua portuguesa só se coordenam classes gramaticais iguais. Não se coordenam classes gramaticais diferentes. Observem bem esta frase: o aluno saiu tranquilo
e educadamente. Frase errada. Tranquilo é adjetivo, educadamente é advérbio. Em língua portuguesa não se coordenam classes gramaticais diferentes. Como é o nome deste erro, professor? Falta de paralelismo. O que é um paralelismo morfológico? As categorias gramaticais pertencerem à mesma classe gramatical. O aluno saiu tranquilo e educadamente. Esta frase está errada. Falta de paralelismo entre as classes gramaticais. Corrigida esta frase. O aluno saiu tranquila e educadamente. Tranquila, advérbio, educadamente, advérbio. O aluno saiu tranquilo e educado. Tranquilo, adjetivo, e educado, adjetivo. Então, o aluno saiu tranquila e educadamente. O que temos aí? Temos um adjunto adverbial composto. O aluno saiu tranquilo e educado. Temos aí um predicativo composto, formado por dois adjetivos. Então, queridos, retomando esta parte tão cobrada em prova. Advérbio. Cuidado, em língua portuguesa só se coordenam classes gramaticais iguais, diferentes não. Portanto, cuidado na coordenação dos advérbios. Cuidado com as pegadinhas. Vamos entender melhor isso. Ao formar um advérbio partindo de um adjetivo com acréscimo do sufixo mente, se o adjetivo não variar em gênero, basta acrescentar mente. Alegre, alegremente. Se o adjetivo variar em gênero, lindo, linda, o acréscimo do sufixo mente ocorre na forma feminina e não na forma masculina. Lindamente. Não existe lindomente, lindamente. Para as palavras terminadas em S, observar o seguinte: se o adjetivo for invariável quanto ao gênero, cortês, homem cortês, mulher cortês, basta acrescentar mente, cortesmente. Mas se o adjetivo terminado em S variar quanto ao gênero, português, portuguesa, aí temos que observar o seguinte: o sufixo mente é acrescentado à forma masculina e não à forma feminina. Então vai ficar portuguesmente falando, o que é considerado um desvio. Por quê? O que é normal? O normal é o acréscimo do sufixo mente à forma feminina. E aí, neste caso, ocorreu com a forma masculina. Mais uma vez, portuguesmente falando. Tranquilidade até aí? Então agora nós vamos ver o emprego das formas melhor e pior. Melhor corresponde, no caso de advérbio, melhor corresponde a mais bem. Pior corresponde a mais mal. Estas duas formas, melhor e pior, são chamadas de formas sintéticas. E mais bem e mais mal são chamadas de formas analíticas. É bom lembrar que eu não posso usar as formas sintéticas melhor e pior com adjetivos e particípios. Aquela parede foi melhor pintada do que aquela. Errado. Aquela parede foi mais bem pintada do que aquela. Pintada é um particípio. Professor, desta vez acredito que estou melhor preparado para a prova.
Claro que não, meu querido, claro que não está. Olha, observe bem a frase que você acabou de dizer agora. Professor, desta vez estou melhor preparado para a prova. Você usou a forma sintética melhor com particípio preparado. Totalmente errado isso. Vai ter que aprender isso, porque senão não passa. Professor, desta vez estou mais bem preparado para a prova. Agora, ok. Então, as formas sintéticas não poderão ser usadas com adjetivos e particípios. Lembrar isso aí, isso é de extrema importância. Melhor, os advérbios melhor e pior não poderão ser usados com adjetivos e particípios. Acredito, desta vez, está mais bem preparado para a prova. Temos também o advérbio que é usado para expressar opinião, que é chamado de modalizador. Modalizador. Aquela casa custou caro. O advérbio caro aí foi usado para expressar uma opinião de quem avaliou, de quem comprou a casa. É um modalizador. Lá no caso dos adjetivos, nós temos os adjetivos subjetivos e os adjetivos de relação. Adjetivo subjetivo usado para expressar opinião. Aí nós temos aluno inteligente. Eu posso colocar antes de inteligente a palavra muito. Aluno muito inteligente. Então esse inteligente aí é um adjetivo subjetivo, um adjetivo usado para expressar opinião. Agora, o inteligente aluno chegou. Não dá para colocar muito à frente. O muito inteligente aluno chegou. Então, quando eu tenho um adjetivo e eu não posso colocar antes dele a palavra muito, esse adjetivo é chamado de relação. Adjetivo de relação. Não será adjetivo subjetivo. É bom lembrar então que um adjetivo, para ser subjetivo, ele tem que estar após o substantivo, não pode estar antes. E se estiver após professor e não couber a palavra muito, também não será subjetivo. Por exemplo, problema socioeconômico. Não dá para eu fazer problema muito socioeconômico. Então, socioeconômico aí é um adjetivo de relação. Puxa, professor, mas assim fica fácil. Então, como é mesmo a definição, como é mesmo o macete para saber se um adjetivo é de relação ou se é subjetivo? Em primeiro lugar, para um adjetivo ser subjetivo, ele tem que estar após o substantivo. Aluna educada. Aluna muito educada. O adjetivo está após, eu posso colocar muito antes. Agora, se o adjetivo estiver antes ou se estiver após e não couber a palavra muito, será chamado de adjetivo de relação. Esta é a diferença entre o adjetivo de relação e o adjetivo subjetivo. E vimos também o advérbio, quando usado para expressar opinião, chamado de modalizador. E agora, preposição. Preposição, outra categoria gramatical invariável, usada para ligar funções diferentes ou introduzir uma oração reduzida. Professor, ela é muito parecida com a conjunção, não? Sim, só que a conjunção liga funções iguais, enquanto a preposição liga funções diferentes. A conjunção introduz uma oração desenvolvida, enquanto a preposição introduz uma oração reduzida. Observe bem. Fiz tudo conforme a lei. Conforme está ligando tudo, que é objeto direto, ao a que precede lei, que está exercendo função de adjunta adnominal. Funções diferentes, conforme aí uma preposição. Preposição acidental. Observe bem.
Olha esta frase: fiz tudo conforme a lei. Tudo, objeto direto. Este A é um artigo. Sabemos que todo artigo exerce função de ADN. E aqui temos a palavra conforme ligando tudo à lei. Ligou funções iguais ou diferentes? Diferentes, portanto, preposição acidental. Professor, por que acidental? Porque conforme essencialmente é uma conjunção. Só que a conjunção liga funções iguais ou introduz oração desenvolvida. E isso não aconteceu ali, portanto, preposição. Agora observe bem esta frase. Fiz tudo conforme a lei prevê. Agora são duas orações. Conforme agora está ligando orações. Portanto, não é preposição mais, é conjunção. Aí está a diferença, uma das diferenças entre a preposição e a conjunção. Preposição liga funções diferentes, conjunção liga funções iguais. Preposição introduz oração reduzida, conjunção introduz oração desenvolvida. Estudou para passar. Aquele para está introduzindo uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Quem introduz oração reduzida não é a conjunção, é a preposição. Então isso aqui é uma preposição. Professor, para é uma preposição essencial ou acidental? Preposição essencial, porque está na lista das preposições. Professor, e se eu quisesse desenvolver a segunda oração? Estudou para que passasse. Aí já não é mais preposição, é uma locução conjuntiva. Professor, como as preposições são mais cobradas em prova? Queridos, vem sempre aquela questão assim: marque a alternativa em que a preposição seja fruto de regência. É só observar a função sintática. Para uma preposição ser fruto de regência, ela tem que estar introduzindo uma dessas três funções aqui: objeto indireto, adjunto adverbial complementando sentido de um verbo intransitivo circunstancial, ou complemento nominal. Aqui falamos que a preposição é fruto de regência verbal e aqui regência nominal. Observe bem. Gosto de você. O verbo gostar é transitivo indireto. De você, objeto indireto. Esta preposição é fruto do verbo. Então, podemos afirmar que a preposição aqui é fruto de regência verbal, fruto de uma palavra anterior. Vou ao curso. Aqui a preposição a foi exigida pelo verbo ir.
Aqui, ao curso, é um adjunto adverbial, só que é um adjunto adverbial que está complementando o sentido do verbo ir. Professor, mas o verbo ir não é intransitivo? É. Professor, mas verbo intransitivo não tem sentido completo? Queridos, isso é o que é dito pela maioria dos professores, mas não é bem assim. Os verbos intransitivos estão dispostos em dois grupos: aqueles que possuem sentido completo, que são chamados de intransitivos não circunstanciais. O trabalhador morreu no hospital. Se eu eliminar no hospital, a frase continua com o sentido: o trabalhador morreu. Então o verbo morrer aí é um intransitivo não circunstancial. Agora, quando o intransitivo não tem sentido completo, ele é chamado de intransitivo circunstancial. Se a expressão que estiver complementando o sentido dele for expressar a ideia de lugar, intransitivo circunstancial locativo. Se for tempo, intransitivo circunstancial temporal. Professor, isso é coisa nova? Não, queridos. Pode ser novo para muitos aqui, mas isso existe desde 1500. Professor, mas como isso não é ensinado assim? Porque os professores não têm conhecimento disso. Chegou a um limite de conhecimento. Quem tem esse conhecimento ensina dessa forma. Quer uma prova? Vamos lá. Estamos no curso. Função sintática da expressão no curso: adjunto, adverbial, adjunto, adverbial de lugar. Professor, o verbo estar aí, qual é a predicação dele? Que é um outro erro dos professores. Os professores perguntam assim: qual é a transitividade desse verbo? Quando o professor pergunta qual é a transitividade deste verbo, ele está impedindo que o verbo possa ser intransitivo ou de ligação. A pergunta correta não é esta. A pergunta correta é: qual é a predicação desse verbo? Aí a resposta é TD, TI, TDI, transitivo ou ligação. Então, qual é a predicação do verbo estar nesta frase? Estamos no curso. Intransitivo. Por que não de ligação, professor? Porque um verbo, para ser de ligação, tem que trazer consigo um predicativo do sujeito, e não há predicativo do sujeito na oração. Agora, queridos, elimine a expressão no curso. Estamos, tem sentido completo? Não. Então, olha a prova. Olha a prova de que nem todo intransitivo tem sentido completo. Aí é o que chamamos de intransitivo circunstancial locativo. Quem complementou o sentido desse verbo? Foi um complemento verbal? Não, foi um complemento adverbial. Foi uma expressão de natureza adverbial. E aí, quando um verbo intransitivo exige preposição, esta preposição é também fruto de regência verbal. E os verbos indicadores do movimento: chegar, subir, ir, descer, voltar, trepar, eles exigem a preposição a na indicação de movimento. Então, claro que essa preposição será fruto de regência verbal. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vou ao curso. Agora, pode ser fruto de regência nominal também, quer ver? Vejam esta frase: fumar não faz bem à saúde. Esta fusão aqui é fruto da preposição a, exigida pelo advérbio bem, e o artigo a exigido pelo substantivo saúde.
O que é crase? Crase é fusão de vogais idênticas. Então o que a banca vai afirmar? A banca vai afirmar que a crase que ocorreu aqui diante de saúde é fruto de uma palavra anterior e de uma palavra posterior. É verdade. É fruto de regência verbal. É falso. Quem exigiu essa preposição aqui não foi o verbo, foi o advérbio bem. Então é fruto de regência nominal. Qual a função de a saúde? Complemento nominal. Então quando é que a preposição vai ser fruto de regência? Quando a função for de OI, for de adjunto adverbial que estiver complementando o sentido de verbo, indicador de movimento, ou função de complemento nominal. Agora, muito cuidado para não confundir isso aqui, ó. Duas frases aqui: embarque do trabalhador, embarque da mercadoria. Essa expressão do trabalhador está ligada a embarque, da mercadoria também está ligada a embarque. Embarque é um nome e é um substantivo abstrato. Termo ligado a substantivo abstrato, adjunto adnominal ou complemento nominal. Lembrar que o adjunto adnominal é agente e o complemento nominal é paciente. Embarque do trabalhador. O trabalhador é embarcado ou ele embarca? Embarca, portanto é agente. Função, ADN. Morfologicamente, essa expressão do trabalhador é chamada de locução adjetiva. E aí, no caso das locuções adjetivas, a preposição é fruto da própria locução, não é fruto de regência, isto é, não é fruto de uma palavra anterior. O embarque da mercadoria. A mercadoria embarca ou a mercadoria é embarcada? A mercadoria é embarcada. Paciente. Paciente possui a letra C, certo? C de complemento nominal. Agente começa com a letra A. A de adjunto adnominal. Então, como a mercadoria não embarca, ela é embarcada, complemento nominal. Complemento nominal, então a preposição ali, a preposição de ali, foi fruto de regência nominal. E o que a banca vai fazer? A banca vai dizer que vamos chamar isso aqui de item 1, isso aqui de item 2. Item 1, embarque do trabalhador. Item 2, embarque da mercadoria. A banca vai afirmar que em ambos os itens a preposição de é fruto de regência. Falso. Fruto de regência apenas no item 2, que é a função de complemento nominal. No item 1, a preposição é fruto da própria locução adjetiva, porque a função é de adjunto adnominal. Queridos, isso é sempre questão de prova, sempre questão de prova. Pode pintar assim também. Marque a opção em que a preposição não seja fruto nem de palavra anterior, nem de palavra posterior. Esse caso aqui, ó, nem de anterior, nem de posterior. Agora, pode pintar uma outra questão. Essa já é uma questão de 2017. As bancas estão se atualizando de forma muito rápida. Isso aí nós temos que tomar muito cuidado. Aqueles que não estiverem em sala dificilmente conseguirão obter êxito em língua portuguesa, porque observe bem, lá atrás a consequência
era chamada de efeito, aí depois passou a ser decorrência, e agora já está em resultado, resultante. As bancas estão evoluindo muito rápido. Lá atrás, a causa, nós tínhamos o nome causa, hoje o nome já é motivador, fato gerador. Então, antes era uma relação de causa e consequência, agora é relação de causa e efeito, causa e decorrência, causa e resultado, motivador e resultado, motivador e efeito. Olha, observem bem como a forma de cobrar de cada banca muda. Hoje temos questões iguais com respostas diferentes por causa da linha da banca. E aí, como fazer, professor? É possível anular? Todos sabemos que a banca é soberana. Inclusive, há um recurso que foi julgado no STF, um recurso de um candidato, em que ele tentou anular a questão. E o Poder Judiciário, a resposta do Poder Judiciário foi: o Poder Judiciário não pode entrar no mérito da banca, a não ser que a questão trate de um assunto que não esteja previsto no edital. Aí a questão é alvo de anulação, é alvo de justiça. Fora disso, a banca é soberana. O que você tem que fazer? Tem que estar estudando com um professor que esteja alinhado com a banca. Qual é o concurso? O concurso é TRT 27, Banca CESP, 4 alternativas, A, B, C, D. Então eu tenho que estar alinhado aí com a Banca CESP. Aí eu vou para o TST Brasília, FCC, a história é outra. Aí eu vou para o TRF1, volta a ser CESP, só que certo e errado. Aí eu vou para o TRF5, aí já volta a ser FCC. Aí depois eu vou para o TRT 21, Rio Grande do Norte. Opa, volta a ser FCC. Tivemos aí lá em Santa Catarina TRT 12. Qual foi a banca? FGV. Então essas 3 bancas têm que estar na corrente sanguínea, FCC, CESP e FGV, para que eu não tenha problemas depois, para que eu não tenha que ficar esperando a anulação de questões, para que eu não tenha que entrar com recurso em determinada questão. O que o professor faz? O que eu faço? Resolvo todas as provas anteriores da banca, analiso cada questão e entrego para você tudo prontinho. Qual o seu papel? Lá, ir à prova e marcar a alternativa. Professor, esta nós já vimos. Ontem, por exemplo, eu tive a felicidade de receber uma prova de sargentos, foi um concurso no domingo para sargentos do Exército, e a banca, que é própria do Exército, retirou uma questão da minha apostila. Uma questão que estava na minha apostila, que era: fiz-lhe sinal que se calasse. E lá perguntava o que este que era. Qual era a resposta? Conjunção subordinativa final. Fiz-lhe sinal para que se calasse, a fim de que se calasse. E aí, isso é muito importante. As minhas questões das minhas apostilas já estão sendo alvo de bancas. Espero que isso se repita mais vezes, a fim de que os meus alunos possam aplicar todos os conhecimentos nos futuros certames. Então, essa questão da preposição, mais uma vez, quais são as possíveis questões? Marca alternativa em que a preposição seja fruto de regência. Marca alternativa em que a preposição seja fruto de regência verbal. Marca alternativa em que a preposição seja fruto de regência nominal. Marca alternativa em que a preposição não seja fruto de regência. Marca alternativa em que a preposição
seja fruto da própria locução, que aí pode ser de uma locução adjetiva, pode ser de uma locução adverbial, de uma locução prepositiva, de uma locução conjuntiva. Por exemplo, às vezes estudo muito, aí esse as que precede vezes recebe um acento graficativo de crase, fruto de quê? Da própria locução adverbial feminina. Sair à procura de um bom emprego, à procura de locução prepositiva. Então, a preposição é fruto da própria locução. À medida que estudamos, aprendemos. Aí, este A antes de medida recebeu acento. Preposição fruto de quê? Da própria locução conjuntiva. Então, ficar atento a esse tipo de questão. Vocês deverão ficar atentos a esse tipo de questão. Não poderão perder essa questão que é considerada fácil, muito fácil.